Qual que é a função do coordenador pedagógico? Bom, coordenador pedagógico é um cargo tão esquisito que ele não tem uma função definida belezinha, igual as outras. Por exemplo, um professor vai pra escola, dá aula, tem as coisas que ele tem que organizar, mas enfim, é uma função bem definida para o cargo. Quer dizer, é um conjunto de funções bem definidas para o cargo, porque professor não é simplesmente ir lá e dar aula, tem outras responsabilidades além disso. Mas enfim, um coordenador pedagógico não é assim. O que acontece? Existiam dois cargos. Existia o coordenador escolar e existia o orientador pedagógico. Em algum momento alguém decidiu que ia ser bom tirar uma palavra de cada um e mesclar um Frankenstein de cargo. Fazer um cargo que é um Frankenstein que surgiu de outros dois cargos. De forma que, como é um cargo exercido por uma pessoa, quer dizer, pode até existir... Nossa, que isso, cara? Pode até existir vários coordenadores pedagógicos em uma única escola, mas ainda assim, todos eles vão ter que exercer todas as funções do próprio cargo, naturalmente. Por mais que existam vários professores numa escola, todos têm que exercer todas as funções do professor, da mesma forma. O que acontece? Juntaram os dois cargos, são muitas funções para uma pessoa resolver. E isso acaba virando uma confusão danada. O que eu tô fazendo? Eu tô estudando com base no texto chamado O Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores, Intenções, Tensões e Contradições. É da Vela Maria Nigro de Souza Placo. E aqui eles vão dar uma olhada na função do coordenador pedagógico, partindo do pressuposto de que o coordenador pedagógico, ou CP, eu vou chamar de CP agora porque fica mais fácil, eles partem do pressuposto de que esse cargo tem uma função formadora. No caso, uma função formadora de professores. Veja que ser uma função formadora não implica na função formadora do cargo ser exclusiva. Então, por mais que o cargo tenha realmente a função de formar professores, essa não é a função exclusiva do cargo. Beleza. Partindo desse pressuposto, a gente tem várias coisas que vão desencadear. Eu vou focar essa conversa um pouco mais para a parte efetivamente da formação de professores, porque é a que mais me chamou a atenção. O que vai acontecer aqui? Existe formação continuada. Isso não é novidade para ninguém. Toda profissão existe. Para toda profissão existe uma forma de formação continuada. Para professor, essencialmente, isso é muito importante, porque todo momento está chegando alunos novos, de novas gerações, e é necessário se atualizar para a função em uma frequência relativamente alta. Por exemplo, um carpinteiro... Calma, eu não vou dar exemplo. Deu para entender o que eu quis dizer. Vamos lá. Formação continuada é muito importante para professores. Uma vez que o CP tem responsabilidade de formar professores, então, da mesma forma que os professores devem receber uma formação continuada,
com frequência alta, os CPs também vão necessitar, porque eles formam as pessoas que precisam de formação continuada. Bom. E da onde que vem essa formação dos coordenadores pedagógicos? Geralmente vem das secretarias de educação, da estadual, da municipal, depende de qual contexto escolar a gente está falando. No caso aqui, o enfoque é mais as escolas públicas, estaduais, municipais, então, enfim. Vamos ver se eu tenho alguma anotação legal. Isso parte das secretarias de educação. Então, existe tipo uma escola que oferece, por exemplo, aqui em Sorocaba. Pelas entrevistas que eu fiz com alguns professores, tem um lugar aqui em Sorocaba que oferece trocentos cursos de cada coisa em específico. Você se inscreve lá, pega umas horas e boa, formação continuada. Tô falando do professor, mas pro professor e pro coordenador pedagógico aqui, pelo menos aqui, e pelo que eu entendi no texto também, dá a entender que é o mesmo processo. Então o que acontece? Tem esses cursos, você vai lá, você faz, formou. Mas muitas vezes, isso de acordo com o texto, os CPs pontuam que essas formações são estritamente teóricas. Tipo, desnecessariamente teóricas, inclusive. De forma que acaba excluindo a... Como que fala? Eu acho que eu notei isso. Fora da realidade. Fora da realidade do exercício da profissão. Por não pontuar as vivências escolares as vivências da rotina escolar no geral. Então você vai lá, vê uma teoria só que essa teoria não fica claro o suficiente de como isso deveria ser aplicado em um contexto escolar real, que existe, com pessoas de verdade. E que mais? Vamos de nada. Isso é muito importante. Lembra que eu disse que o texto parte do pressuposto de que o cargo de coordenador pedagógico é essencialmente um cargo de formação? A principal função do CP é a função de formador? Esse é o pressuposto. O que essa pesquisa viu? O que ela fez? Ela pegou vários coordenadores, fez uma entrevista, coordenadores de estados diferentes, de cidades diferentes, e fez uma pesquisa bonitinha pra gente. Muito gostoso de ler, inclusive. E daí, os coordenadores... Essa pesquisa descobriu que os coordenadores não tem como... A maioria deles, pelo menos, não tem como foco principal a formação. O que é esquisito de se pensar. Quando a gente parte desse pressuposto, pelo menos. Se a gente partisse de outro, talvez isso sequer fosse uma discussão, ou fosse uma discussão menor. Mas eles não têm como princípio essa formação de professores. E por que isso decorre? Bom, existe toda uma discussão, mas de forma geral, isso acontece por causa da quantidade exorbitante de funções que colocaram em um cargo só. Não faz sentido colocar tanta função num cargo só, além de que essas funções sequer estão claras. Se tivesse muita função,
mas pelo menos elas fossem claras, talvez fosse algo melhor. Talvez não também, eu não sei. Mas assim, de modo geral, acaba que... O que eu quero dizer com isso? O coordenador pedagógico tem tanta coisa pra fazer, que ele tem que escolher uma prioridade. E muitas vezes a prioridade dele não vai ser a formação de professores, por causa que tá todo mundo pedindo ajuda pra ele pra 1 bilhão de coisas diferentes. Um exemplo que eu dou é na escola que eu trabalho, que uma das pessoas com quem eu conversei foi a moça do AEE, que é a psicopedagoga da escola. Ela mencionou... eu perguntei pra ela sobre a relação que o coordenador pedagógico tinha com ela. Ela, no caso, essa é uma pessoa que trabalha em várias escolas, então ela tem a visão de vários lugares, então de vários coordenadores pedagógicos diferentes, mas ela disse que, independente, todos esses tinham em comum de que eles deixavam a psicopedagoga meio de lado. Eles só tinham reunião com ela se fosse alguma coisa de caráter urgente, ou se fosse alguma coisa muito específica de algum aluno que ela acompanhava. E, bem, onde é que eu quero chegar com isso? Ela mencionou isso e disse que provavelmente se tivesse uma pessoa que fosse só mediadora de conflitos, a vida do coordenador pedagógico ia ser o céu, simplesmente. Não o céu, mas assim, eu tô exagerando. Por quê? Segundo ela, o coordenador pedagógico fica muito tempo resolvendo conflitos, seja entre professor-aluno, aluno-aluno, sei lá, professor-professor, que às vezes tem, é mais raro, mas às vezes tem. Ele ainda tem que fazer a ponte entre professor e direção, entre professor e família, Nossa, ele tem que fazer muitas pontes. Então, se tivesse Isso é uma hipótese. Eu não tô chegando aqui falando, não. É só ter um mediador, não é isso. Mas a hipótese dessa pessoa foi: coloca um mediador de conflitos. E bom, vai ficar tudo melhor. Não vai ficar tudo perfeito, eu imagino, mas ainda assim. Eu acho que eu concordo com isso. Eu ainda tô refletindo sobre. Mas... Bem... O que mais que eu quero falar? Deixa eu pausar um pouco pra pensar. Muito importante. Eu fiz uma digressão e acabei esquecendo de voltar pra linha de raciocínio que eu tava andando. Eu tava falando da formação continuada. Eu falei da formação continuada dos coordenadores pedagógicos. Mas eu quero chegar em como que isso afeta a formação continuada dos professores. Bem, eu acho que parece coerente eu começar falando sobre o texto. Depois eu falo sobre a visão dos coordenadores do texto. E aí eu falo sobre a visão dos professores da escola em que eu trabalho em relação ao mesmo assunto. Parece uma boa estrutura. Tá. Por onde eu começo? Opa. No texto. O que os professores falam? Foram entrevistados professores também no caso, não só coordenadores pedagógicos, porque a escola é um lugar que depende de muita gente. Então, para uma pesquisa na área de educação, especialmente na área de gestão escolar, deve ser feita considerando não necessariamente todos os atores da escola, mas pelo menos a maioria. Ou os mais principais, ou os mais importantes no caso. Não que
coordenador e o professor sejam os mais importantes nesse processo. Porque o coordenador também tem muitas responsabilidades que envolvem os alunos e a família e a comunidade, tanto escolar quanto não escolar. Como eu disse, o coordenador pedagógico tem uma quantidade absurda de responsabilidades. Mas, como o foco é a formação, parece justo falar do coordenador e professor. Certo? Certo. O que acontece? No texto, os professores que foram entrevistados reclamam de raramente terem uma formação continuada da hora. O que eu quero dizer com isso? Quase não tem formação continuada para os professores na escola. Normalmente, eles dão uma formação fora da escola, e daí o professor precisa trabalhar o tempo dele, e fora do horário de trabalho dele, ele tem que buscar um curso para complementar a formação dele. O que não é tão interessante. Mas, infelizmente, é assim que acaba sendo na maioria das vezes. Entretanto, de vez em quando tem na escola. E isso é mediado pelo coordenador pedagógico. Os professores falam sobre como, quando isso acontece, a parte afetiva da pedagogia é deixada de lado. O que é a parte afetiva? É preparar o coordenador tem caráter formativo, então ele forma um professor. Formar em caráter afetivo significa preparar o professor para entrar em sala de aula, preparar ele para ouvir os alunos como seres humanos, que, você acredite ou não, alunos também são seres humanos, eles têm facilidades, dificuldades, eles têm vivências que passam pela vida, vivências que, querendo ou não, vão influenciar no processo de aprendizagem dele e, por consequência, vai ter que afetar, pelo menos deveria afetar, o processo de ensino do professor. Isso significa preparar em um contexto afetivo. Não um contexto, em caráter afetivo. E muitas vezes isso não acontece quando o coordenador passa uma formação continuada para os professores. Além disso, quando acontece do coordenador chegar próximo dessa ideia de afetividade, é praticamente correndo para textos de autoajuda. Então você está praticamente falando com um coach. Na prática, você vai lá, você tem que ser professor, você tem que fazer 1000 coisas, e daí na hora de receber uma formação continuada da sua profissão, para ampliar seu trabalho, você tem que conversar com o coach. É isso. É zoado. Não é legal. Eu não gostaria disso. E eu sou professor. Por que eu tô falando disso? Isso leva para uma questão muito, muito importante e muito preocupante ao mesmo tempo. Porque tem muito professor que chega na escola, dependendo da escola onde você tá. Por exemplo, tô numa escola municipal, nada a ver, fica numa periferia da cidade. Muitas vezes, nossa, demorei para pensar. Muitas vezes, essas escolas de periferia
Não precisa nem ser de periferia. Eu tô só dando um exemplo exagerado. Mas assim, é por causa do exemplo que eu vi. Mas muitas vezes os professores que chegam nessas escolas não estão com uma formação adequada ainda. Tipo, eles estão formados, eles são professores. Tudo bem. Mas a formação deles está com certa defasagem. Isso acontece em muitas escolas. É visível, literalmente. Qualquer escola que você for, não qualquer, mas assim, muitas escolas, se você for e olhar, vai ter pelo menos um professor ali que pode ter alguma defasagem na formação. E com professores com defasagem na educação, o ideal é que se tenha um coordenador pedagógico para ir lá e vou terminar a sua formação. Você vai vir aqui, você vai fazer a cabeça dos nossos alunos explodirem. Mas não é o que acontece, porque raramente tem formação continuada. E quando tem, não tem esse foco no aluno como deveria. É aí que eu queria chegar. Bom, o que mais que é importante? Os relatos dos professores da escola onde eu trabalho. O que eu acho interessante de pontuar? Deixa eu pegar aqui. Olha, eles falaram várias... a maioria das coisas que eu falei, na verdade, é baseado no que a gente conversou. Mas tem algumas coisas que eu não falei. Como, por exemplo, a questão... na escola existe uma coisa chamada HTPC, que é uma reunião que acontece toda semana. Não sei se toda a escola é toda semana, mas pelo menos onde eu trabalho toda semana acontece, toda terça-feira. Que acontece com os professores e o coordenador pedagógico da escola. Nessas reuniões, em teoria, deveria ser pontuado questões gerais da escola. Como, por exemplo, questões pedagógicas. Afinal, é um coordenador pedagógico e são professores da área pedagógica. Usem a cabeça. Então, questões pedagógicas, questões de projetos que a escola desenvolve. Toda escola desenvolve projetos ao decorrer do ano. Por exemplo, lá é a gincana. A gincana, todo bimestre tem alguma atividade que as classes têm que fazer em conjunto. Quer dizer, no caso, por exemplo, sétimo B vai fazer uma parada. Tá muito abstrato ainda. Deixa eu pensar mais. Vou dar um exemplo. Essa última gincana eles tinham... foi com o tema do Dia da Consciência Negra. Então, os estudantes tinham que... Cada classe tinha que fazer um cartaz. E cada um recebeu uma figura tipo o Mano Brown. Pra fazer um cartaz sobre a pessoa. Que fosse importante. E daí esses cartazes vão ser avaliados e vão ficar expostos na escola durante o ano que vem inteiro. É bem legal. Daí no começo do ano teve coisa sobre... para que eles estudassem a respeito das culturas indígenas. É sempre algo voltado à cultura. Isso é muito importante na escola, que seja desenvolvido. E como algo de caráter tão importante na escola, é esperado que haja reuniões que tratem desses assuntos na escola. E, em teoria, o HTPC é uma reunião que um dos tópicos deveria ser esse. Então, questões pedagógicas para a área de ensino. Tudo isso é para a área de ensino. Assim, questões pedagógicas em sala de aula, questões de projetos escolares, questões
burocráticas, querendo ou não, apesar de chato, elas são necessárias. Então, questões sobre, precisamos que terminem os diários até tal dia. Então, entreguem os diários até tal dia. Ou então, fechem a nota, tá? Precisamos mandar a nota, blá, 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 blá. Recados desse tipo. Recados de cunho burocrático. Falando em recados, também. É uma subparte da categoria burocrático que eu acabei de criar, que são os recados das secretarias de educação, que entram na parte de burocracia também. Então, a secretaria tá mandando tal coisa. Então, o coordenador vai lá, avisa os professores, a secretaria tá mandando tal coisa. Boa. E tá faltando alguma coisa? Burocrático... Também, deixa eu pausar pra pensar. E também, lembrei. Lembra que eu falei sobre ter um lugar onde tem os cursos e os professores vão para fazer a formação continuada deles? Nessas reuniões, o coordenador pedagógico também... o coordenador pedagógico também leva recomendações de cursos específicos nesse lugar para os professores fazer. Cursos que normalmente a Secretaria da Educação passa para o coordenador passar para os professores. Então, bom, tem todo um âmbito de coisas que parece que deveria ser discutido no HTPC. O que acontece na prática? O HTPC vira uma reunião de recados. Literalmente, vira uma reunião de recados. Então, lembra, tem pedagógico, blá blá blá, esquece tudo isso. Fica só com a parte burocrática. É isso que vai acontecer. O coordenador vai lá, ele vai ficar o tempo inteiro da reunião falando de recados da Secretaria da Educação. É isso. Essa é a reunião na prática. Mas parabéns, bem-vindo à escola pública. Não sei. Bom, não vou nem falar nada em relação a isso. Vou só continuar o meu raciocínio. Bom, que os professores reclamaram. Eles fizeram várias propostas de dividir essa organização da reunião do HTPC. Então, nessa semana, uma vez por mês a gente discute tal coisa, outra vez a gente discute tal coisa, pra assim organizar tudo. E ter... e os assuntos serem realmente cobertos. Porque, por exemplo, lembra que eu falei Acabei de falar da gincana. A gincana é uma parada muito importante pra escola. E é algo que deveria ser discutido em uma reunião com todos os professores, com o coordenador pedagógico, que também tem influência nessa questão da gincana. Ou, se fosse outra escola que não fala que é gincana, cada escola vai ter um nome, vai ter os projetos escolares, culturais. E o coordenador pedagógico vai ter que estar lá. Todos os professores, ao menos os efetivos, vão estar envolvidos nessas atividades. Então, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero... Caramba, velho, eu me perdi no meu raciocínio. Nossa, eu me perdi do nada. Então, isso tem que ser discutido em uma reunião. Só que a reunião que junta todas essas pessoas é usada simplesmente para passar recados. Mais de um professor me disse que essas reuniões são, coisas que poderiam ser mandadas no e-mail. Manda um e-mail. Literalmente, não existe problema em mandar um e-mail. Eu acho que não existe. Não deveria existir, pelo menos. Não faz sentido. Não é coerente existir um problema em mandar um e-mail. Você vai comunicar o que você tem que comunicar.
Você usa a reunião para de fato fazer uma reunião. Certo? Eu tô falando alguma loucura aqui? Eu acho que eu não tô. E aí? Ah, é. Os professores acabam não... Bom, vamos passar por uma parte cada vez, para não bagunçar tudo. Vamos falar lá da primeira. A parte que deveria ser discutida, pedagógica. Um coordenador pedagógico não discutem a parte pedagógica. O que os professores fazem em relação a isso? Eles falam com seus pares. O que significa? O professor de matemática vai e discute as práticas pedagógicas com o outro professor de matemática. Por exemplo, na minha escola tem 3 professores de matemática. Então eles discutem entre si suas práticas e eles tentam melhorar a partir dessas discussões que eles têm informalmente. Ou, bom, enfim, eles têm na escola. Discussões na hora do intervalo, essas coisas. Discussões breves. Onde é que está o problema nisso? Tem professores que não têm pares. Por exemplo, professora de artes. Tem uma professora de artes na escola. Ela não tem pares. Com quem que ela vai falar? Tem um professor de inglês também. Não tem pares. Com quem que ele vai falar? E aí? O que seria ideal? Na minha visão agora, saindo um pouco do texto, saindo um pouco dos professores, é ideal para essas questões de professores sem pares. Discussões de cunho interdisciplinar. Porque é o que dá para fazer, não tem professor, né? Mas onde é que isso acaba dando problema de novo? Não tem tempo para isso. Simplesmente não tem tempo. O tempo que seria destinado para isso seria o HTPC. Que droga. Pode crer. Não tem solução para isso, infelizmente. Tipo, se pagar 100 horas o suficiente para o professor ficar mais tempo na escola e desenvolver essas questões pedagógicas, muita coisa ia ser melhor se pá. Eu acho que é isso. Bom, tem mais coisa. Só que eu preciso ir pra faculdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar urgentemente. Tem uma coisa que eu achei muito estranha. Eu falei com os professores da escola. E lá tem Fundi 1 e Fundi 2. A visão dos professores do Fundi 1 foi mais ou menos a mesma. Tipo, tinha uma coisinha ou outra ali diferente, mas no geral eu acho que nesse vídeo aqui eu cobri pelo menos o que a maioria deles falou. Eu acho que eu cobri o que a maioria deles falou. Mas do Fundi 1 tem uma professora só, que no caso eu trabalho na parte da manhã. E Fundi 1 tem uma professora na parte da manhã e o resto das classes de Fundi 1 são de tarde. Só que daí eu já não tô na escola, não vou ficar lá só pra falar com eles. Quer dizer, eu poderia. Bom, sei lá. É algo a se pensar. Enfim, falei com ela e a visão dela é grotescamente diferente da visão dos professores de Fundi 2. Nossa, pode crer, tem algo que eu esqueci de falar. Tá, eu acho que eu vou me estender demais. Eu vou terminar o vídeo. Quando eu tiver tempo, eu vou terminar esse assunto. É isso. Adeus.